Moçada, tudo bem? Concluímos então a anualidade. Como eu disse a vocês, faltam 4 outros princípios que serão analisados de forma objetiva, mas não menos importantes, tá? De toda forma, se houver alguma dúvida no que atine a anualidade eleitoral, você pode me procurar tanto nos seus aspectos gerais quanto nessas digressões específicas que nós fizemos na parte final, tá? Dando sequência aqui, agora a gente começa a falar sobre os princípios, e aqui vão ser 2, tá? Princípios majoritário e proporcional. Eu diria a vocês que esses assuntos aqui, eles poderiam, inclusive, serem estudados lá na parte de sistemas eleitorais. Mas é importante que a gente já coloque aqui um pé para analisar os principais pontos, que você entenda a ideia desses princípios, porque eles são relacionados à decisão de quem será escolhido, né? Parece muito fácil dizer, o mais votado, mas não é bem assim, tá? Por quê? Porque quando eu olho, por exemplo, para o princípio majoritário, cuja ideia é quem recebeu mais votos ser eleito, eu tenho que abri-lo em 2. Eu vou ter que abrir para o majoritário simples e eu vou abrir também para o majoritário absoluto. Quando eu olho para o majoritário absoluto, eu estou olhando para quê? Eu estou olhando para o processo eleitoral em que eu vou ter que cumprir mais de metade dos votos. Tá? Não é o 50 mais 1, não é 51%, é mais de metade dos votos feitos por aquele candidato, dos votos válidos. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 mil eleitores num determinado 1 milhão de eleitores em um determinado município, por exemplo, para uma eleição de prefeito. E aí, desses 1 milhão de eleitores, 800 comparecem para votar. 200 mil não. Tá? 800 comparecem, 800 mil comparecem para votar. Eu vou precisar fazer o quê? 400.001 votos. Certo? Se eu fizer 400.001 votos, eu estou eleito. Se eu fizer 400 mil, não estou. Se eu fizer, posso ter feito 300 mil e ter sido mais votado, ainda assim não terei sido eleito. Tá? Então é basicamente isso. O majoritário simples, por sua vez, basta eu fazer a maioria em relação aos demais concorrentes. Eu posso ter feito 30 e todos os meus demais concorrentes feito menos de 30, mas eu fui quem mais fiz votos. Então estou eleito. Tá? Quando aplica um, quando aplica outro? Depende. A Constituição vai dizer que o majoritário simples ele vai ser aplicado para senador, para Senado e para prefeituras. Tá? Até 200 mil eleitores. Tá? E é eleitores, não é habitantes. 200 mil eleitores. Só para você ter uma ideia, Cascavel faz uns 5 anos que passou a ter 2 turnos. Né? Nós temos 300 mil habitantes, mas temos 200 e agora uns 210, 215 mil eleitores. Tá? Então, passou a ter 2 turnos quando superou 200 mil eleitores. Não é habitantes. Já vi questão de prova falando disso. Então, para senador e para prefeituras de até 200 mil habitantes. Aí o absoluto vai se dar para quem? Veja, vai se dar para presidente, vai se dar para governador, e vai se dar para prefeito de mais de 200 mil. Certo? Tranquilo, né? Então, tá lá. Princípio majoritário. O princípio proporcional tem uma premissa diferente. Tem uma premissa olhando para o partido político. Primeiro, vai se aplicar para as eleições e aqui só para você saber, de deputado estadual e para deputado federal. Certo? Deputado estadual, deputado federal, faltou aqui, né? E para vereador. Vou colocar aqui embaixo. Ou seja, para os eleitos, à exceção do cargo de senador,
para as casas, né, legislativas. Por quê? Porque Senado é legislativo, mas é a maioria. Maioria simples. Cuidado com isso. Mas deputado estadual, federal e vereador, proporcional. A pegada aqui no princípio proporcional é o seguinte. Primeiro eu olho para o partido. E o partido que tiver maior número de votos vai ter o maior número de cadeiras. E definidas as cadeiras do partido, dentro do partido eu olho para o mais votado. Qual que é a grande pegada? Se eventualmente o partido fizer um número alto de votos, ele vai carregar candidatos que tenham poucos votos individualmente falando. Seja porque a legenda teve muito voto, ou seja porque algum candidato dentro da legenda teve bastante. Por quê? Você pode ir lá, né, por exemplo, e votar para a legenda, ou você pode votar para o candidato, certo? Naturalmente, quando você vota para o candidato, a primeira coisa que você coloca é a legenda. Ele vai fazer cômputo para primeiro definir o número de vagas do partido, e depois, definido o número de vagas do partido, os mais votados internamente levarão essas vagas. Por isso que é proporcional. Pode chegar ao resultado de um determinado candidato por um partido ser escolhido, porque o partido teve muito voto, mas ele pouco. E outro candidato que teve bastante voto, mas como o partido dele teve direito a poucas cadeiras, ainda que ele tenha tido mais voto que um outro concorrente direto, ele fica de fora. Tá? A gente detalha isso de forma bastante específica com a aplicação do Código Eleitoral e da Lei das Eleições em momento futuro no seu estudo, não é agora. Mas é importante que você saiba que essas são as premissas, tá bom? Tranquilo, pessoal. Sobre os dois, era isso. E agora eu posso seguir aqui para a gente falar sobre moralidade eleitoral. Tá? O princípio da moralidade é muito semelhante à ideia de lisura. Tá? Ele é bem aberto. Tá? Lá na ideia de lisura envolvia o quê? Um comportamento correto, ético, probo dos atores. Quando eu falo em moralidade, eu também vou falar o quê? Eu vou falar do respeito à ética e à moral no processo eleitoral. É isso. Tá? Então aqui envolve o quê? Envolve o respeito à ética e à moral. Claro que não é uma moral subjetiva, é uma moral objetiva. Não é o que eu acho, Ricardo Torques, que eu acho que é uma conduta moral. Né? Por exemplo, eu posso achar que é imoral eu sair sem camiseta na rua. Ou você pode achar que não é. É algo natural. É algo que você pensa diferente de mim. Não interessa o que você pensa, não interessa o que eu penso. Se eventualmente a norma disser que candidato não pode sair camiseta à rua, é uma moral objetiva, decorrente da lei, de padrões éticos de conduta definida em lei, certo? Então só podem concorrer às eleições, né, e aqui, quando eu falo em lisura, eu me refiro a todos os atores, quando eu falo em moralidade, eu me refiro a candidato. Só podem concorrer às eleições quem for considerado correto quanto à moralidade eleitoral. Certo? Tranquilo. Só isso de informação aqui. É um princípio bastante objetivo. Ele é abstrato, ele é aberto, mas aqui o conteúdo em si é bastante objetivo. Nós temos o princípio da soberania. Aqui, moçada, é o seguinte. Quando eu falo em princípio da soberania, eu vou me referir a quê? Ao poder que é dado, né, ao Estado para exercer o seu, né, as suas funções, seja internamente frente à população se impondo, seja internacionalmente, como não sendo sujeito a outros poderes. Então, basicamente é o seguinte, eu estou dizendo que exerce um poder supremo dentro do território, então vamos lá, soberania, Estado, poder supremo dentro do território, tá? Poder supremo dentro do território e, né, uma não vinculação internacional. E a não vinculação internacional, certo? É o conceito de soberania. Claro que, né, em alguma medida, podemos até dizer que isso hoje é mitigado, né, é um pouco arrefecido, tá bom? Quando eu falo em direito eleitoral, o direito eleitoral ele trata do exercício da soberania. Então, o direito eleitoral
trata do exercício. Por quê? Porque a gente escolhe quem vai, por exemplo, editar as leis que vão nos limitar, que vão nos vincular, as quais nós devemos observar. Certo? Tá lá. Para encerrar a parte de princípios aqui, nós temos também os princípios, são dois, os princípios republicano e democrático. Moçada, quando eu falo em princípio republicano e democrático, o que eu preciso que você entenda, tá? Basicamente, eu vou ter que retomar aqui, vamos fechar a tela, alguns conceitos que são estudados em teoria geral do Estado, às vezes nas aulas introdutórias de direito constitucional, que envolve o quê? Envolve forma de governo, para você não confundir essas coisas, tá? Quando cai questão sobre isso, derruba geral. Forma de Estado, a questão do sistema de governo, e a questão do regime de governo. Tá? E aí, colocado eles em tela aqui, eu vou pegar uma caneta de outra cor e eu quero que você volte para mim. O que é cada um e como diferenciar? De forma bem objetiva aqui, não vou entrar em aprofundamentos, eu vou até tomar a liberdade depois de te mostrar algumas informações que eu já deixei compiladas por slide, como um complemento do assunto, mas você tem que entender o seguinte, quando eu falo de forma de governo, eu estou discutindo como que se atinge o poder. Tá? Ou seja, como que se atinge o poder no nosso Estado. Nós somos um Estado cuja organização de governo é republicana. Certo? Nós estamos numa república. Todos podem atingir o poder, desde que sejam eleitos. Preencham as condições necessárias, se candidatem e sejam eleitos. Certo? Não é uma casta, não é uma monarquia, não é um grupo de pessoas. Tá? Quando eu falo em forma de Estado, é o quê? É a própria organização político-administrativa dos entes. Nós temos municípios, temos os estados, temos a União, ou seja, nós temos um Estado estruturado em forma de federação. Isso aqui não tem relação, federação, propriamente com o princípio republicano democrático. A forma de governo diz com o princípio republicano, né? A forma de Estado é só para você não confundir uma questão que eventualmente cobre isso. Quando eu falo em sistema de governo, eu estou falando do quê? É o relacionamento que se dá entre executivo e poder legislativo. Nós podemos ter a figura do primeiro-ministro, como acontece na Inglaterra, que é eleito pelo parlamento, e vai exercer a chefia de governo. Ao passo que nós temos o chefe de Estado, que envolve ali a monarquia, que envolve o rei, ou a rainha no caso, certo? Que é quem representa internacionalmente a Inglaterra. Ó, aqui no Brasil nós temos o quê? Nós temos um presidencialismo. No presidencialismo, essa relação, ela se dá de forma separada. Ou seja, tanto o exercício do governo, quando o exercício da função de chefia de governo, quando o exercício da função de chefe de Estado, estão, o quê? Concentradas na figura do presidente da República, que é eleito pelo povo. Não tem uma eleição pelo parlamento, certo? E, por fim, o regime de governo, que é o princípio democrático. Ou seja, o nosso regime de governo, há o quê? No nosso regime de governo indica uma convergência de vontade entre aqueles que são administrados, ou seja, entre o povo, e quem está exercendo o poder que é o governo. Ou seja, é um regime no qual nós, povo, colocamos o governo lá. Regime democrático. Certo? Ok? Então, quando eu falo em princípios republicano e democrático, eu estou olhando para a forma de governo e para o regime de governo. Tá? Eu não estou olhando para o sistema de governo, que é o sistema presidencialista, e eu não estou olhando para a forma de Estado, que é a federação. Só para isso ficar em linha para você. Tá? Veja só,
Quando eu falo sobre a forma de governo, eu estou ali discorrendo sobre o exercício do poder político de forma transitória, por isso que eu tenho eleições, com mandatos fixos e com renovações periódicas. A cada 4 anos ou a cada 8 anos, no caso do senador, são renovados. Os governantes são eleitos por quem? Pelo povo, por meio do voto. E qualquer cidadão vai ter a prerrogativa de poder participar da vida política do Estado. Certo? Quando eu falo de forma de Estado, eu estou falando o quê? Na formação da vontade nacional. Certo? Eu estou falando de forma de Estado, estou falando da formação da estrutura do nosso Estado, da sua organização política. Eu tenho igualdade entre entes federativos, eu tenho a existência de uma justiça específica para resolução de litígios envolvendo alguns entes, por exemplo, eu vou ter no âmbito da Justiça Federal a Justiça da União, né? Eu tenho as varas de fazenda, que é uma especialização para o âmbito estadual e municipal. E, por fim, a existência de um espaço de competência exclusiva, ou seja, funções que são só próprias do município, funções que são só próprias do Estado, funções que são só próprias da União. E, por fim, sobre o sistema de governo, envolve ali a questão do relacionamento entre chefia de Estado e chefia de governo, concentrada no sistema presidencialista, numa única pessoa, que é o presidente da República, né? E, quando se trata de um regime presidencialista, nós temos uma proeminência ou uma preponderância do Poder Executivo. Por quê? Porque o Legislativo não coloca o chefe de governo, tá? A chefia de governo ela é ocupada ali pelo candidato que individualmente alcançar o maior número de votos, que é o presidente, tá? E o Poder Legislativo não participa diretamente do governo, mas sim da produção normativa. Beleza? Com isso, pessoal, eu encerro o princípio republicano e democrático e a gente conclui a análise dos princípios de forma geral. Qualquer dúvida, saibam vocês, em relação aos princípios tratados, me procurem. Qualquer dúvida, inclusive, em relação a outros princípios que eventualmente não foram mencionados, isso pode acontecer conforme eu já mencionei a vocês, fiquem à vontade para me procurar. É super importante que esse conhecimento e essa conversa se dê de forma alinhada. Beleza? Muito obrigado.